Hello, Super! Sejam muito bem-vindas a mais um dia especial de podcast. E hoje no nosso Super Podcast nós vamos conhecer um pouquinho da história da Francine. Ela que é mãe, empreendedora, esposa, mãe de 2 meninas lindas. Ela vai contar um pouco da trajetória que há mais de 12 anos ela como imigrante veio aqui para os Estados Unidos e ela vai se apresentar para vocês. Então já curta esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal porque essa história aqui vai ser incrível e mais um aprendizado para vocês. Obrigada, Francine, por estar aqui hoje. Obrigada, Ana Paula, pelo convite. Eu fico muito feliz de poder contar um pouquinho da minha história aqui, que acredito que seja a história de várias pessoas que chegam aqui com uma bagagem de sonhos e que com trabalho duro, persistência e dedicação a gente sempre consegue chegar aonde a gente quer. É verdade. E Francine, como surgiu a sua vontade de vir e migrar para os Estados Unidos? Na verdade, eu conheci o meu atual esposo, ele estava de férias no Brasil e a gente se conheceu. E naquele momento um ano atrás eu tinha acabado de voltar da Europa, de um intercâmbio que eu tinha feito. E tinha decidido, eu não vou mais sair do Brasil, porque eu não tinha me adaptado. Todo mundo quando chega fica... Porque eu fiquei pouco tempo. Você não teve aquele clique de, eu quero ficar aqui. Muito jovem também, né? E daí a gente começou a namorar e a distância foi assim, ele estava no meio do processo migratório, não poderia ir para o Brasil. Se a gente conversamos, se a gente quer ficar junto, você vai ter que vir para cá. Então não foi assim uma vontade minha, foi uma coisa que aconteceu naquele momento. No primeiro momento ele morava em Nova York na época, eu fui para Nova York. Nova York, a adaptação não foi fácil. Eu fiquei lá 3 anos e pouquinho. A gente já estava morando junto. E a diferença cultural... Eu falo que as pessoas que moram na Flórida, os brasileiros que moram na Flórida são abençoados. Porque você começar num lugar que culturalmente e temperatura, tudo é muito diferente, é tudo muito mais difícil. Então, a gente viveu os 3 anos, ele já estava lá um bom tempo em Nova York. Quando a gente chegou ao ponto de eu falar assim, para mim já não tá dando mais. Eu não tô feliz aqui com a situação. Eu querendo voltar pro Brasil e ele com uma proposta de trabalho em Miami. Só que acabamos optando pro Brasil porque ele também tinha uma proposta para o Brasil. Fomos pro Brasil por um pequeno período de tempo, ele levando um projeto de Nova York para São Paulo, eu retomando a minha carreira, que no Brasil eu sou agente de viagens, formada em turismo, e a minha carreira estava deslanchando. Nasceu a nossa primeira filha. Quando nasceu a primeira filha, ele falou, não, eu quero voltar. Ele não se adaptou mais ao dia a dia do Brasil. Muitas pessoas podem se identificar dessa forma. Eu quero ir para o Brasil, eu tô tanto tempo sem ir para o Brasil. Quando vai, aquele primeiro contato quando será que eu volto? Já tô muito tempo aqui. Eu acho que as pessoas têm muito disso, pelo que eu converso. Mas a gente conversou, decidimos voltar, mas de forma alguma, pro frio. Com uma bebê, complicado. Voltamos, mas daí voltamos para Miami. Ficamos em Miami por 5 anos. Eu fiquei cuidando da minha filha, ele trabalhando na área dele, que é hospitality, né? Ele trabalhou sempre nessa área aqui nos Estados Unidos, foi onde ele tem o background dele. E o momento crítico foi a pandemia, que eu acredito que foi para muitas pessoas. Ficar fechado dentro de casa com um bebê que tinha acabado de nascer. Mas a menina mais velha, a Laura, que acabou de entrar na escola pública e teve que se adaptar a Zoom, a homeschooling. Uma criança que precisava brincar, se socializar, aquilo começou a criar uma certa tensão dentro de casa. E o meu marido sempre, nesse meio de hospitality, investimentos, na parte de restaurantes... Ele recebeu uma proposta de trazer um empreendimento para Orlando, no meio da pandemia. Falou comigo e a gente sempre vinha de férias para onde quando estava em Miami? Para Orlando, né? E eu sempre gostei dessa vida daqui, mais tranquila, mais espaçosa,
as crianças podendo ter um ensino de qualidade, porque a gente não pode negar que os ensinos de Orlando são muito... Eu posso falar porque eu morei em Miami, não briguem comigo. As escolas pecam demais em Miami. Uhum. Então, aqui é muito mais legal nesse aspecto. E a gente vê. Obviamente, meio de pandemia, os investidores deram um passinho para trás, falaram, não, a gente não tá certo de que vai fazer isso. E o meu marido, muito agitado, não, a gente tem que fazer alguma coisa. Um dia ele foi cortar o cabelo. E ele passou por um espaço. E ele ficou namorando aquele espaço e alguém falou assim, esse espaço fechou. Era um grilled cheese space. E daí ele falou assim, eu acho que dá para fazer um café legal, que sempre foi a ideia, já que ele nessa área de hospitality, e eu quando morava na Europa, trabalhei num café e sempre falava para ele de como era interessante e tal, juntou o útil ao agradável. Montamos o café já está quase fazendo 2 anos, agora em julho. Nos 6 primeiros meses, 7, fiquei junto com ele na implementação de conceito, montando o menu, ele sempre na parte administrativa e cuidando de como que vai ser o funcionamento, né? Porque ele é o que conhece disso. Uhum. Eu estava ali como braço direito. Mas ele mesmo falou assim, agora você tem que fazer o que você quer. O que eu queria quando eu voltei para Miami era ir para a área do turismo. Pandemia, eu fiquei um tempo com a minha filha, quando eu falei assim, agora eu vou procurar a minha área, veio a pandemia, todo mundo parou de viajar, não fazia mais sentido. E daí surgiu a oportunidade de uma companhia americana que cuida de planejamento financeiro, que cuida de segurança para as pessoas. E eu conversando com o gerente da New York Life, que é onde eu trabalho hoje, e ele me explicando, eu também tenho uma grande amiga que hoje é minha parceira de trabalho, que é a Lígia, me explicando como que funcionava, como a gente pode ajudar a comunidade. Porque antes da gente entrar, eu estava conversando com você, a questão dos pequenos eventos que a gente faz para ajudar a comunidade, fazendo Child ID, mas simplesmente também fazendo alguns seminários que a gente faz para explicar que a pessoa não precisa ter que fazer um GoFundMe se acontece alguma coisa. Pior. Porque se tem uma coisa que me machuca profundamente é receber esses GoFundMes, porque você já tá a família tá num sofrimento que perdeu alguém e ela ainda tem que depender da caridade de um monte de gente para poder dar pelo menos um alívio para aquela pessoa que se foi e um alívio dentro de casa. Estudos falam que você demora 7 anos, um viúvo ou uma viúva, para se estabelecer emocionalmente e financeiramente após a morte de alguém. Muito tempo, né? É muito tempo. E eu quero quebrar o paradigma de seguro de vida é muito caro. Não é. E o seguro de vida não é também. Ele tem as suas diferenças Estados Unidos e Brasil. Aqui a gente tem benefícios em vida. A gente tem alguns seguros que trabalham de forma que você possa ter dinheiro rendendo para você utilizar em vida. A gente pode se programar para pagar a faculdade do nosso filho. A gente não precisa passar por tanto perrengue. Por essas situações, né? Diversas. A gente tem essa possibilidade de trabalhar de forma bem bacana sem investir muito dinheiro, porque não é um gasto. Eu faço uma analogia muito simples. Você não tem seguro pro seu iPhone? Por que você não assegura a pessoa que paga o iPhone, que é você? Exatamente. As pessoas não pensam nisso. O ponto crítico disso tudo foi que em 2021, a gente perdeu um grande amigo. Nossa. Ele levantou numa noite, tentou chamar a esposa e teve um AVC fulminante. A situação da família dele foi bem complicada. 2 crianças, a esposa, ele era quem trazia o dinheiro para dentro de casa e ele era quem estava responsável pelo processo de green card através do trabalho. Eles não são brasileiros, eles são franceses.
Mas foi um susto. Você nunca imagina que uma pessoa de 42 anos vai ter um AVC fulminante, sendo que ele nunca deu nenhum sinal que podia ter uma doença. Sabe? A gente não sabe. E eu sempre tento falar nos meus seminários, quando eu falo com as pessoas. Óbvio, o meu trabalho, eu vendo e ganho, certo? Mas eu ensinar e você ter a opção de escolha, conhecimento nunca é demais. Exatamente. A gente fica muito, às vezes, assustado com... Ai, meu Deus, eu sou muito jovem. Eu escuto coisas assim. Não, nós somos jovens, nós não vamos morrer. Ninguém compra seguro de carro para bater o carro. Eu vou comprar o seguro, mas eu vou bater meu carro. Não é isso. Exatamente. É proteção. E é essa mentalidade que pelo menos eu, Lígia, Sami, Pedro, que somos a equipe que fala em português em Orlando, da New York Life, queremos pro nosso público, sabe? A gente quer conhecimento. Deixar esclarecido, né? Isso. Para que serve, que não é só uma finalidade e não é um gasto, na verdade é um investimento. Ainda mais aqui onde a saúde é caríssima, né? Exato. E não tem só o seguro de vida. Tem o seguro de disability. Tem o seguro de long-term care, que se acontecer alguma coisa, você tem uma enfermeira para cuidar de você. Muita gente é como eu aqui. Sou eu, meu marido e as minhas 2 filhas. Acontece alguma coisa com um de nós dois, o outro não pode parar para cuidar. A gente tem business para cuidar, trabalho para tocar, criança para cuidar. Então, são coisas que a gente tem como facilitador para proteger. É isso que eu falo, a gente protege o futuro dos nossos clientes. Exatamente. E como que uma pessoa que deseja adquirir tem que fazer? Como que é o processo? O processo eu vou primeiro sentar e explicar tudo para a pessoa. Ninguém vai, eu quero tal coisa. A gente tem um processo que é um sisteminha que a gente vai recolhendo informações daquela família. E esse sistema, ele vai me dar uma solução. O que eu sempre digo para os meus clientes, a solução que tem aqui, às vezes, não cabe no seu bolso. Então, a gente não vai fazer. A gente vai fazer algo que caiba no seu bolso e que, mesmo assim, cubra as tuas necessidades. Tá? Tudo é muito manejável. A gente não precisa fazer exatamente o que está ali. Você precisa ter pelo menos 5 anos de Estados Unidos. Se não tiver documento, precisa ter pelo menos uma empresa e um IT number. E daí a gente vai passar pelo processo de exame de sangue, exame de urina, uma entrevista pelo telefone, que agora a gente tem atendimento em português também. O pessoal da New York Life liga para fazer perguntas pessoais e de saúde. E eles puxam também os record medicals das pessoas, né? Liga para o médico, última vez que foi, e eles mandam para eles fazerem uma análise. Demora de 4 a 6 semanas esse processo, mas uma vez aprovado, uma vez que você aplicou para começar o processo, você já tem a cobertura. Aconteceu alguma coisa, Deus me livre, naquele momento a sua família já vai ter recebido o valor de benefício de morte, né? O mais interessante que eu vejo de tudo isso, claro, quando você vai trabalhando com vários focos. A gente já viu gente que comprou a casa e aconteceu uma fatalidade com a pessoa que pagava a casa, não demorou muito, perdeu aquele investimento. O seguro, ele serve para isso também. Porque se acontece alguma coisa, você pega aquele montante de dinheiro e quita o seu imóvel. E aquilo continua sendo o seu assets, né? Da mesma forma, se você tem dívidas com cartão de crédito, comprou um carro e precisa pagar o empréstimo do carro, essas coisas. Você protege a sua família para que ela não passe um aperto caso venha acontecer alguma coisa. É uma prevenção, né? É uma prevenção que nem todo mundo pensa. Da mesma forma que com 30 anos você tem vitalidade para trabalhar 12, 14, 16. Com 60 você vai ter a mesma vitalidade? Não. Né? Poucas pessoas sabem, Social Security se você paga as suas taxas durante a sua vida, você vai ter uma aposentadoria. Mas é muito pouco. E a gente tem estudos também que
é que nem o mercado, sobe e desce. O Social Security tá em 67 anos para você se aposentar hoje. Eu não me imagino com 67 anos fazendo 1/3 das coisas que eu faço hoje, que eu já tô cansada. Exatamente. Então, é você se programar. A gente sempre fala, quanto antes você fizer, mais tempo você tem pro seu dinheiro render. Ou se você for fazer um seguro, você vai estar numa saúde maravilhosa, numa idade mínima, você vai pagar muito baixo por um seguro. É o típico da coisa que você não pode deixar para depois. Quanto antes você fizer, melhor. Exatamente. E para você entrar nessa empresa, você tem um inglês. Sim, porque você precisa tirar a licença, né? De Life and Health. Mas eu conheço várias pessoas, inclusive do mercado latino, porque são vários mercados lá dentro, é que o mercado latino, eles têm a facilidade da prova em espanhol. Mas os treinamentos dentro da empresa são todos em inglês. Sim. E a gente tem que parar de ter medo do inglês. Sabe? Isso que eu queria te perguntar. Quando foi que você aprendeu o inglês? Eu nunca tive muito medo, sabe? Desde Nova York, que eu cheguei, como eu falei, de surpresa, e o meu marido falou assim, vai morar comigo? Não vai ter dinheiro do papai, não. Vai começar a trabalhar. Então, eu fui morrendo de medo no começo, não conseguia, eu trabalhava de hostess nessa época. Pegava o telefone morrendo de medo, mas eu acho que quanto mais você se joga no meio do inglês, mais fácil você aprende, sabe? Se você perguntar pra mim, tem treinamento às vezes que eu entro ainda e eu tenho que fazer um esforço, porque tem o sotaque de uma pessoa que é mais do interior dos Estados Unidos que tá dando treinamento pra gente, ou é uma palavra técnica que eu não sei, mas eu não vou ter medo. Eu vou sempre me jogar, porque senão se a gente fica naquela zona de conforto, você não vai evoluir. Gente, a pessoa deve estar vendo, nossa, que legal. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu tô tirando mais 2 licenças agora, que eu tô assim, com o cabelo em pé, tentando tirar a licença, mas é o que eu tô falando, eu vou passar. E eu vou fazer. Prática, você não chegou a parar para fazer curso, essas coisas? Não. Assim. Foi na prática foi assim, mesmo. Eles falaram, eles mandam, quando eles te entrevistam e acham que você pode ser uma agente, eles te mandam para uma reunião com o diretor. Essa reunião, eles explicam como que a empresa funciona, e você fala, ok, eu quero. Você tem um portal de candidato que você tem várias coisas para fazer, desde fingerprint, com o UPS até um fingerprint mais direcionado para quem trabalha com dinheiro. Então, você vai fazendo isso, eles vão pedindo seus records com a polícia e você vai estudando. Eles liberam um curso online para você, que é leitura, provinha, e você vai fazendo. Então, e é a mesma... Eu falei que quando eu abri aquele curso a primeira vez, eu li o primeiro capítulo, eu falei assim, eu tô me sentindo abrindo um motor de avião. Não sei por onde começar, não sei nem o que tem aqui dentro. Porque é isso. Mas se eu tivesse medo, eu não ia estar onde eu tô. Eu acho que muitas vezes... E eu converso muito com as pessoas. Eu e o Pedro, que é o meu marido, que se não fosse por ele também, eu acho que eu não estaria aqui, um ajudar o outro. Eu acho que a questão de... Eu vejo tantos grupos e o pessoal se ajuda, mas também às vezes as pessoas se perdem e brigam por coisa boba. Não tem necessidade. Tem mercado para todo mundo, para todas as áreas. Mas se a gente se unir, a gente vai ser muito mais forte. Se a gente se ajudar, a gente vai ser mais forte ainda. Não tem um brasileiro, isso eu posso falar, em qualquer lugar que não se dedique, que não se destaque. O brasileiro já é uma pessoa que tem aquela coisa, eu vou trabalhar, eu vou acontecer e eu vou fazer. Gente, mas é assim, é certo. Se você se dedicar, se você fizer isso numa constância, se você não achar... E tem outra coisa, tem dia que você também tá cansado e fala assim, tive um dia ruim, todo mundo tem dia ruim. Fecha aquela página. Às vezes a tua cabeça não produz mais. Se você não tem um compromisso com alguém, fecha aquela página.
desiste. Só naquele dia você desiste. Uhum. Vai pra casa, deita, se conecta com Deus ou com quem você acredita, com a energia. No outro dia levanta e faz tudo de novo. É isso. Não tem segredo. É trabalho e é ajudar. Eu acredito muito em que você dá para uma pessoa vai voltar para você. Eu acredito muito nisso. Eu acredito na caridade. Então, as coisas acontecem como tem que ser. E se estão difíceis agora, é porque é um processo. Uhum. Eu vi uma coisa hoje de manhã que falaram assim, sabe quando você fala assim, ai, Deus me abandonou porque eu tô pedindo tanto e eu não consigo e eu me dedico. Quando você tá na escola, você não tá fazendo uma prova? Uhum. E o que teu professor tá fazendo enquanto você tá fazendo a prova? Ele tá quieto, olhando. Ele não tá te ajudando. Porque ele tá te observando e vendo o que você captou do conhecimento e o que você tá colocando ali no papel. Uhum. Deus é a mesma coisa. Ele tá vendo você passar por tudo que você tá passando. Ele tá vendo as tuas dificuldades. A hora que você passar na prova, daí tá tudo certo. Ele vai estar ali. Passando ou não, ele vai estar ali. Exato. Nossa, que lindo isso, hein, Supers? Olha, já anota tudo aí que a gente tá aprendendo aqui com a Francine. Que lindo. E essa questão do romper com o inglês, realmente eu falo que a gente querer encarar de frente, né? Porque a gente... o que mais a gente vê é a gente não se permitir. É o medo mesmo. Às vezes a falta de coragem de abrir a boca e ter que se virar. Eu falo assim, eu não sou fluente, mas eu me viro no que for necessário. Mas no começo não era assim, eu travava também. Aí quando eu percebi que era eu e eu mesma, não ia ter ninguém para fazer por mim, por ligar em alguns lugares que eu precisava por mim. Eu falei, eu preciso buscar alternativas e saída. Então o jeito é encarar. Outra coisa que eu reparo muito aqui, desde que eu cheguei, o americano não liga se você tá falando errado. Exatamente. Quem que você fica com vergonha de quem? Você fica com vergonha. Te ajuda. Você fica com vergonha do amigo que já fala inglês, que é brasileiro e já fala inglês, ou você fica com vergonha do marido ou da esposa, das crianças, dos filhos que te corrigem. Deixa eles corrigirem. Porque eles... quanta coisa você já fez pelos seus filhos? Deixa eles te corrigirem, eles estão te ajudando. Exatamente. Sabe? Assim, não tenha medo do inglês. A gente tem um leque de oportunidades nos Estados Unidos que às vezes passam por causa da falta do inglês. Muito mesmo. É muita coisa, é muita coisa. As suas meninas têm quantos anos? Eu tenho a Laura de 8 e a Antonella de 3. 3 anos. E a adaptação delas aqui no país, como que foi? Escola? A Laura veio com 1 ano, não teve muita adaptação, né? Porque já... E a Antonella nasceu aqui, então... Eu sofro um pouco com a minha mais nova porque não quer falar português. Porque ela fica o dia inteiro na escola, ela entende, mas ela responde a gente em inglês. Então a gente tá numa fase assim, ela responde e a gente finge que não ouviu. pra ir dando uma forçada, porque isso é outra coisa. Brasileira, tem que fazer o filho falar português. Oportunidade de trabalho para quem é bilíngue é muito maior. Aí, tá Faça isso pelo filho de vocês. Oportunidade para uma pessoa bilíngue é maior. Por isso que eu falo, brasileiros, aprendam inglês, aprendam espanhol se for o caso, porque oportunidade tem de monte. Capacitados nós somos. É só uma questão de timing mesmo, com a linguagem. Exatamente. Francine, e para você se adequar nesse trabalho seu, que era diferente da área que você exercia no Brasil, o que você precisou romper? Porque quando você faz transição de carreira assim, acaba que tem uma certa dificuldade, né? Como que você conciliou isso e como você trouxe isso para sua vida na hora de você fazer a transição de carreira? Como no Brasil eu trabalhava com turismo e fiz faculdade de turismo, então você, quando vai para o mercado de trabalho, você tem pelo menos a teoria em mente, e sempre fiz muito estágio, é mais fácil. Aqui eu fiz o movimento inverso. Eu entrei na companhia, passei na minha licença, e aí daí eles têm vários módulos para você estudar, mas antes disso, vai conversar com o cliente. Como que você vai conversar com o cliente? Então, uma coisa que eu nunca fiz e que eu tive que aprender foi pedir ajuda.
Nós, principalmente mulheres, somos muito exigentes e queremos fazer tudo sozinha. A gente não dá conta. Exatamente. Então eu tive que pedir ajuda. Muita da minha ajuda veio da minha parceira hoje de trabalho, que é a Lígia, que ela já estava na empresa. Então eu falava assim, Lígia, vamos comigo. E eu sentava e observava o que ela estava fazendo. E aquilo ia me dando material para eu, um momento, poder sentar e conversar com os meus clientes, sabe? Eu gosto da coisa muito informal. Eu gosto mesmo da parte educacional do meu trabalho. É sentar com alguém e a pessoa falar, poxa, que legal, não sabia que tinha isso. Olha, tem outra pessoa que você pode sentar e conversar. Quer me deixar feliz? Me mande 3, 4 pessoas para eu ensinar. Eu faço até seminário, a gente faz um jantar, tomamos um café. É isso que me dá mais gana do que eu tô fazendo. Entendi. Mas eu tive que pedir ajuda. No momento que eu falei assim, é que nem videogame, vai ficando mais difícil. Uhum. No momento, eu acho que eu consigo, você começa a ter problema de ansiedade. Isso não é legal. Uhum. A gente tem que sempre pedir ajuda. Acho que esse foi o que eu aprendi de mais forte no último ano. Pedir ajuda é um divisor de água, gente. É isso aí. Porque muitas das vezes as pessoas falam por onde começar, como eu faço, como aquilo. Então, às vezes, você tem que primeiro encontrar as pessoas certas, sentir que aquilo é pra você, se planejar e pedir ajuda. Exato. Até se alguém que estiver vendo, fala assim, nossa, eu ia achar legal trabalhar com isso, pode vir falar comigo, porque eu tenho acesso às pessoas lá dentro que podem sentar com você e você ver realmente se é isso que você quer. Uhum. Mas se você não falar com ninguém, eu vejo um monte de gente, tô mandando meu currículo para vários lugares, mas tá atirando pro alto, não sabe o que quer fazer. Uhum. E uma coisa é fato. Eu acho que eu nunca fui tão feliz profissionalmente até esse momento de agora. E olha que o turismo era o meu amor, a minha paixão. Eu sempre fui muito dedicada nessa área. Uhum. Meus queridos chefinhos do Brasil podem falar isso. E é verdade. Mas eu vi que eu posso ajudar tanta gente com o que eu faço. Uhum. Como eu te falei, se a pessoa sair da conversa que teve comigo, sabendo das possibilidades que ela tem na vida dela, pra mim já tá ótimo. E tudo possibilidades pra melhor, né? São tudo coisas, assim, essencial pra gente. Principalmente nós imigrantes, né? Que a gente fica muito distante dessas informações que você trouxe. A gente fica distante de informação de como que a gente vai se organizar para uma aposentadoria, por exemplo. A gente chega ali, criança tá no high school, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com o college? Agora é um momento mais crítico. Por que a gente não pensou antes ali, quando a gente tem tempo? É que no dia a dia, e eu entendo totalmente, no dia a dia a nossa vida é muito corrida. Muito corrida. Você olha ali a minha agenda, poxa, e agora? E come, e não sei o quê, e vai pra lá, e o marido precisa de alguma coisa no café, e a criança vai pra escola. E isso é todo mundo. É todo mundo, exatamente. É todo mundo. A gente passa aqui, parece que o nosso dia, em vez de ter 24 horas, tem 16 e que passa muito mais rápido. Mas, às vezes, algumas coisas a gente tem que parar e resolver. Vocês não param agora, essa época do ano, para resolver taxa? Né? Então, todo mundo vou resolver taxa, porque é uma coisa importante. Você não compra o seu carro e não fala assim, tenho que ver meu seguro, deixa eu me organizar aqui. É a mesma coisa, a partir do momento que você dá importância da sua vida, do teu financeiro para o futuro, as coisas andam. Exatamente. Isso aí, gente, a prevenção é tudo. Começar, né? Começar qualquer coisa. Começar o inglês, começar a prevenção, começar um projeto que você tem na sua cabeça, conversar com alguém. Às vezes alguém tem assim, nossa, eu faço brigadeiro. Teu brigadeiro é tão gostoso. Ai, mas tem 10 pessoas fazendo brigadeiro. Gente, tem tanto brasileiro em Orlando. Pode fazer seu brigadeiro. Conversa com alguém. E o público sempre vai ser diferente. Sempre, sempre. Não deixe seus sonhos de lado por medo da concorrência. Porque às vezes a tua concorrência, se você conversar, se você pedir ajuda, pode ser teu aliado. Exatamente. Pode ser seu parceiro. Pode ser seu parceiro. E como foi pra você, você teve dificuldade em viver longe da família? Porque sempre que eu trago as mulheres também, que eu falo,
A gente tem um lado mãe, tem um lado profissional, tem um lado de esposa, tem um lado de transição de carreira, até se encontrar e tudo mais. E para você, né, nesse rompimento de família, você sempre foi muito apegada à família ou você não sofreu nesse quesito? Porque é uma parte também do lado emocional das pessoas que interfere nas outras áreas. Essa distância, essa saudade, esse desapego. Eu sou muito abençoada, porque os meus pais, todo momento, estão aqui. No começo, lá em Nova York, Sim. foi mais difícil porque eu morava com eles. Uhum. Eu saí diretamente da casa do meu pai e da minha mãe e fui morar com o Pedro. A segunda vez que a gente veio, o sofrimento foi diferente, porque foi ter tirado a minha filha mais velha deles, que foi a primeira neta. Então, o meu sofrimento era ver eles sofrendo. Mas o meu pai e a minha mãe, quando eles vêm pra cá, eles veem a qualidade de vida que a gente dá para as nossas meninas, a nossa vida dentro de uma realidade segura, um lugar bonito, com uma qualidade de vida. Eles estão felizes. Eu acho assim, eu fico triste naquele momento que eles estão sofrendo. A pandemia foi muito difícil. A pandemia que eles não conseguiam vir para cá, porque a minha família não vai para o Brasil. É muito difícil. Sabe? É muita logística, porque eu sou de Curitiba, Pedro é do Rio de Janeiro, mas a família dele mora no interior de Minas. Imagine você tirar uma semana e ficar... Não. Então é muito estresse para 2 crianças pequenas. Mas eles estarem aqui o tempo todo pra gente facilita bem. Mas eu sofro quando eles estão sofrendo. Então a pandemia que eles falavam, eu não sei se eu vou ver minhas netas, porque fica aquela coisa também, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Eu sofro, mas no dia a dia é mais tranquilo. Falo com eles, também as coisas melhoraram, né? A gente vê eles agora com facilidade. Na época de Nova York, a gente tinha um telefone fixo em casa, que eles ligavam com um número local, lá do Brasil. E daí tocava lá em casa. Só que a gente nunca estava em casa, estava sempre trabalhando, ou estava estudando, ou estava fazendo alguma coisa ou outra. Mas eu acho que nesse aspecto eu já estou bem acostumada. Mas eu entendo totalmente, eu tenho várias amigas e amigos aqui que é um sofrimento só. Porque também, de novo, eu vou bater na tecla até eu ir embora, não falam inglês. Não gostam de sair com o americano, não gostam de sair com o latino, não gostam de sair com o francês. Porque a gente não entende. Gente, é tão legal conhecer outras culturas, é tão legal você reunir uma turma assim, olha que legal, essa comida aqui fazia lá na República Dominicana. Essa aqui é a comida francesa que a gente comia não sei aonde. Gente, é legal falar em comer, né? Porque eu gosto. Por isso que a gente tem um café. Você ter essa... A gente tem a possibilidade, a gente está em outro país, a gente tem a possibilidade de conhecer 1 milhão de pessoas. Mas às vezes, pelo medo da linguagem, a gente fica só com brasileiro. A gente fica ali... Não que seja ruim ter só amigos brasileiros, mas a gente tem que abrir o leque de novo. Sabe? Exatamente. Eu falo que quando eu cheguei aqui, eu tive esse start, assim, que eu falei, uau, né? Porque você começa a visualizar cada pessoa, cada um de um país diferente, o japonês, cada um de um país, aí você fala, gente, é uma mistura. Estados Unidos é uma mistura de cultura tão grande que você começa a ver tudo de outras formas, né? E às vezes a gente não entende os conflitos dos nossos filhos na escola. Porque a gente não tem nem aquela coisa com a mãe do coleguinha que é de outro país. A gente tem que entender, são várias culturas diferentes. Eu acho que a gente, minha opinião, todo mundo que está aqui nos Estados Unidos, os brasileiros, eles estão aqui por algum motivo. Ou veio porque quer uma vida melhor, ou veio porque teve que amadurecer ou evoluir de alguma forma. Minha experiência pessoal, eu tive que evoluir. E as pessoas que me conheceram antes de eu chegar aqui e nunca mais falaram comigo, hoje elas iriam ser apresentadas para uma outra pessoa. Exatamente. E é isso que as pessoas têm que entender. Às vezes o teu amigo ali tá chateado, você não sabe o que ele tem. Chama ele para conversar, sabe? Sai um pouco da bolha, vai dar uma volta no gramado, vai ver o que tá acontecendo à tua volta. O que tá acontecendo com seus vizinhos que às vezes... Você já tentou conversar com um vizinho que você nunca falou?
só porque ele não fala a mesma língua que você, às vezes você vai ter um baita amigo, você não sabe. Foi tão engraçado você falando sobre isso, sobre vizinho, que eu mudei o ano passado para um lugar onde na minha rua só tem americanos e tem 2 hispanos, né? E aí eu cheguei com aquele medo. Meu Deus do céu, e agora como vai ser, né? Aquele receio todo. E aí meu esposo falou assim, agora vai ser uma grande oportunidade, porque você vai ter que conversar com as vizinhas em inglês, não sei o quê, porque eu sempre fiquei assim, né? Eu falo na onde eu sou obrigada, vamos dizer, a falar. Sim. Sabe? Eu fui indo nesse ritmo. Porque, igual você falou, eu tive essa questão de, meu esposo já fala inglês, eles estão vendo como que eu falo, eu ficava com vergonha, olha pra você ver. Mas é totalmente normal. Aí depois, eu também tive. Depois foi meus filhos que começaram, né? Eles começam a pegar muito rápido o inglês e de repente eles começaram a me corrigir. E aí o pouco que eu sabia, comecei a ficar assim, ó, me fechando. Não pode. E aí justamente quando eu percebi, eu falei, não tem como. Eu não posso ficar dependendo do meu esposo, que tá lá no trabalho, para ficar me ajudando com o inglês. Meus filhos estão na escola. E como que eu vou fazer? Eu tenho que me virar. Daí foi onde eu falei assim, não, eu vou encarar isso e vou... Dentro do que eu sei, eu vou seguir. Sem medo, sem deixar de viver ou deixar de ir atrás, né, por causa disso. E aí, quando eu tive essa mudança lá para onde eu moro agora, atualmente, aí os meus vizinhos todos vieram falar comigo. Dar boas-vindas, ganhei presente. Aí teve um que não tinha conhecido a nossa família inteira. E aí a gente tava chegando da igreja no domingo. Aí veio a família inteira. Veio o pai, veio a mãe e as criancinhas. E eu fiquei assim, em choque. Porque eu falei, meu Deus, eles estão vindo aqui. Nós estávamos descendo do carro e eles vieram da casa em direção para poder se apresentar. Falar o nome deles, né, dar boa-vinda, falar o nome das crianças, perguntar o nosso nome, perguntar o nome das crianças. E eu fiquei encantada com aquilo, porque assim, eles se permitindo, né, nos conhecer e que a gente só chegasse a eles, porque eles sabiam que a gente era novatos ali na vizinhança deles. E aí, aos poucos, depois que teve o furacão, que deu aquela sujeira que passou, né, todos a gente saiu na rua para conversar. E aí, quando eu me vi conversando com eles, eu fiquei assim tão feliz que eu falei, nossa, eu sou capaz. É eu que não estava me permitindo. E hoje eu converso com todos ali na rua, sabe? Quando vai colocar lixo, quando vai no carta do correio, alguma coisa assim. E é como você falou, eles estão abertos, eles estão assim, eles querem falar com a gente. E eles nos ajudam. É impressionante isso. A gente tem aquele preconceito de não querer, às vezes, passar vergonha por alguma coisa. Mas não tem necessidade. É que a gente não teve também muitos estrangeiros no Brasil. Pelo menos eu, quando morava lá, parece que agora a coisa mudou um pouquinho. Mas quando eu tava lá, a gente não tinha um estrangeiro. Mas o estrangeiro que vai falar português, ele fala como? Exatamente. E a gente fica criticando eles por isso? Não. Sabe? Eu acho que é a nossa cabeça. É a nossa cabeça que tem que mudar. Pra gente sempre ir melhorando, ir crescendo, ir evoluindo e fazendo com que a comunidade à nossa volta ela cresça de forma positiva. É muito ruim. Gente, eu fico muito chateada quando eu vejo assim, alguém falar assim, brasileiro é isso, brasileiro é aquilo. Porque às vezes até não é porque a gente fez alguma coisa, mas é porque a gente é fechado, a gente deixa um estereótipo que não é obviamente, tem as pessoas que fazem coisa errada também. Mas eu digo assim, às vezes não é nada, é só um estereótipo. Que a gente, dia a dia, conversando com uma pessoa aqui, uma pessoa ali, a gente pode quebrar. Exatamente. E Francine, nesse processo seu, né, desse trabalho que você faz hoje, qual que é a maior dificuldade das pessoas aceitarem esse serviço e depois de conhecer, mesmo assim ainda se reter, não querer? Eu acho que muita gente vem com a cabeça do seguro, falando de seguro de vida, tá? De seguro de vida, eles vêm com a cabeça do Brasil, tá? De algumas empresas que às vezes não pagou o benefício de morte porque foi uma morte em específico. Aqui não tem isso, tá? Pelo menos conosco na New York Life, a única forma de você não receber se for suicídio, mas isso é em qualquer companhia de seguro. A consolidação também, né? Porque é uma empresa de 177 anos, já passou por guerra, por pandemia, sempre entregando o que foi proposto.
Eu acho que é muito da cabeça ainda. A pessoa precisa dar aquele clique, tipo, aqui é outro país. Aqui eles têm regras diferenciadas. Aqui tem órgãos que governamento, todo esse processo, sabe? É tudo muito seguro. Eu acho que isso é uma coisa... não, eu tenho um pouco de receio. Vai que eu pago a vida inteira e daí quando acontece alguma coisa, eu morro de alguma coisa que não vai pagar. Isso não acontece. A outra mesmo é não ver ver preço, não ver o valor, né? Deixou para um pouquinho mais tarde, ficou um pouco mais... Não é caro. Se você sentar e analisar, não é caro, mas às vezes para aquela pessoa ela acha aquilo um valor que vai fazer que num primeiro momento de aperto vai ser a primeira coisa que ele vai cancelar e ele vai acabar perdendo, sabe? Eu acho que é tudo uma questão de entender mesmo. A maioria das pessoas que eu sento e explico, elas fecham. Elas aceitam, né? Elas aceitam bem. Coloca como prioridade, né? Coloca como prioridade. Eu não tenho muita negativa, não. Que bom, isso é muito bom. É muito bom, Ok. E para quem deseja, então, adquirir o seu trabalho, como que faz? Entra em contato com você através de telefone, WhatsApp, rede social, Instagram? Isso. Pode me chamar no meu telefone, que é o 786-354-4770. Pode me chamar por WhatsApp, mensagem, que eu entre em contato. Tá bom. E você tem o Instagram para o pessoal também procurar lá? O meu Instagram não é de trabalho. Tá. Eu tenho, a New York Life, ela não trabalha com Instagram. Ok. Mas eu tenho um Facebook, que é Francine de Moraes Vigiano, tá? É uma página, porque tem o meu pessoal, mas eu tenho uma página, Francine de Moraes Vigiano, agente New York Life. Ok, muito bem, super. Então, ó, já tá aí, né? Quem tiver interesse, procura a Francine. E o café, qual os horários de atendimento, quais os dias, como que funciona, o que vocês oferecem lá? Vamos falar um pouquinho também. O café, ele tá em Windermere, né? Tá localizado em Windermere. Ele é aberto de domingo a domingo, de segunda a sexta, das 8h30 às 6 da tarde. E no final de semana, das 9 às 3, né? Pra brunch. Ele é um café num estilo europeu. Foi um conceito que a gente trouxe de Nova York e implementou aqui. Que aqui a gente tem muito os cafés, mas nada que sirva um vinho, que sirva uma cerveja. Os nossos vinhos são de pequenas vinícolas francesas, então são uns vinhos bem, bem diferentes, que você não vai achar em supermercado. A gente faz tudo com muito carinho. A gente também tem o espaço aberto para quem quiser ir trabalhar. Pode levar o seu laptop, ficar lá trabalhando. A gente tem algumas coisas brasileiras, a gente tem o pãozinho de queijo, tem coxinha, mas o menu ele é muito voltado para a Europa. Então a gente tem croissants, que são assados todos os dias, que é o nosso diferencial. Geralmente quando você vai num café, o croissantzinho tá no saquinho, né? Puxinho. Não, esse a gente assa todo dia, de manhã. A gente tem uma equipe, a nossa equipe lá é 95% brasileira, então por isso que eu falo que brasileiro, quando se dedica, é a melhor pessoa para trabalhar. A minha equipe trabalha com muito carinho. E minha não, né? A equipe do Loop. Eu falo minha porque a gente tem carinho por todos eles. Eles trabalham muito bem. A gente tem também sanduíches, pizza, saladas. E é para todo o público, né? É para todo o público. E tem rede social, Instagram? Sim. Ele tem o Instagram, é Loop Café _FL de Flórida. Tá, vamos deixar aqui para vocês também. E o Loop, ele tem só aqui o Windermere ou ele tem em outros lugares também? Não, o Loop é a primeira base, é o Windermere. A gente tá aí vendo algumas propostas, né, de expansão, mas a ideia do meu marido no começo é ver como a operação funciona, deixar tudo bem redondinho, porque é um conceito novo, não é um franchise nem nada que você pega tudo prontinho, né? Sim. E daí sim fazer uma expansão. Ah, legal. Então é isso, se vocês não conhecem, já vai lá conhecer, né, Francine? Pode ir lá. Vai estar lá o Pedro, toda a equipe. Vai estar lá todo o pessoal. E você gostaria de acrescentar alguma coisa a mais? Falar mais alguma coisa para supers que estão nos assistindo? Para estudar inglês. Estuda inglês. Gente, estuda inglês. Não precisa parar para estudar. Sai com uma amiguinha, uma mãe de uma amiguinha de sua filha ou um amiguinho do seu filho. Convida para um café.
E já chega, olha, me desculpa, meu inglês eu tô aprendendo, mas eu queria conversar com você. Não fica com medo, não. A pior coisa que a gente faz aqui, que eu tô vendo uma série de coisas acontecendo com relação à ansiedade, principalmente das mulheres, é a gente viver para filho, para casa e ficar limitado a isso, porque a gente tá fechado num mundinho que às vezes a sua amiga ou a outra amiga estão trabalhando, você fica ali, as crianças estão na escola, você quer fazer alguma coisa, mas você tem medo de ir na loja, você não quer ir tomar um café, você não... Estudem inglês, se dediquem. Convidem uma amiga para um café, para um vinho. Isso aí, ó. Fica a dica da Francine. Coloque em ação isso aí que vai dar certo. 2023 diz que é o ano da resolução. Então, o que vocês quiserem que aconteça tem que ser nesse ano. Então é isso, supers. Eu espero que vocês tenham muito gostado, né, desse nosso bate-papo. A Francine trouxe várias chaves aqui. E como eu estava dizendo, até na escola tem vários benefícios que a própria escola oferece para os pais que querem lá se voluntariar, sabe? E ajuda nesse processo do inglês. Igual tem o ESOL para as crianças, tem para os pais também. Aí os pais se cadastram e podem ir lá tirar um tempinho para se dedicar. O próprio voluntariado de lanche que você vai. Eu fui esses dias como chaperone. Volta cansada, tá? Porque você cuidar de 4, 5 crianças dentro de um parque Mas eles... É a melhor forma de... Você vai ter que ficar um dia inteiro só no inglês. Exatamente. E você vai ter que ajudar. Se a criança pediu pra ir comprar um ursinho de pelúcia, você vai ter que ir lá ajudar. Então você vai ter que ajudar a criança e conversar com a pessoa do caixa. Faz uma dessa pra você ver se você não volta com o inglês, olha, 70% melhor no final do dia. Afina o ouvido e afina a fala que dá tudo certo, né? Vai dar certo. É só uma questão de prestar atenção. Muito obrigada, Francine. Obrigada a você, Vamos Ana deixar Paula. aqui as redes sociais, tá? Do Loop e também o seu contato para o pessoal, né? Entrar em contato. E informação é tudo. Eu acho que compartilhar informação e compartilhar história é que faz a diferença, né? Com certeza. Então é isso, supers. Um beijo e até a próxima. Até, tchau, tchau.